Ora vivam, bem-vindos ao programa Pergunta Simples. Hoje falamos de saúde, de urgências, de vida e de morte. Mas já lá vamos. Primeiro quero agradecer as vossas subscrições do podcast nas várias plataformas. É uma subscrição gratuita e assim sempre que haja um novo episódio, ele aparece como se fosse por magia no vosso telemóvel ou computador. Visitem em www.perguntasimples.com e têm lá tudo o que precisam. Como se diz a um doente, a uma pessoa que ela vai morrer dentro de muito pouco tempo. E como enfrentam tudo isto, todos os dias, os médicos treinados para nos salvar. No meio da urgência de um grande hospital, Nelson Pereira coordena uma equipa altamente treinada para responder aos casos mais difíceis que entram a qualquer momento pela porta da emergência. E a linha entre a vida e a morte é fina e depende muito do saber e experiência destas pessoas. Mas sobre o processo técnico de diagnosticar, tratar, curar, medicar, fotografar com tudo, do raio-x à ressonância, de ataque às análises ao sangue, ao lado humano. E aqui a chave é comunicação. O diagnóstico é seguramente um processo de audição cuidada, do corpo, da dor, da expressão do doente e falar para ele, desejando sempre clareza e honestidade. Tudo a 1000 à hora. Talvez seja por isso que o médico no centro de urgência deseja que, afinal, o dia seja rotineiro, prenúncio de se ter a situação sob controlo. Bom, o dia de hoje foi um dia particularmente rotineiro dentro daquilo que é a rotina de uma pandemia. Obviamente não tem nada a ver com a rotina de um dia normal antes da pandemia. É sempre uma gestão permanente de recursos, de equipa, de vagas, de perceber em que momento vamos estar ao fim do dia para preparar a noite que aí vai. À noite tudo é mais complicado, se as vagas acabarem à meia da noite é mais difícil do que durante o dia e, portanto, há aqui todo um conjunto de tarefas de gestão permanente de todos estes processos que tem que ser feito. Mas que está nesta fase do campeonato, se me permite a expressão mais futebolística, bastante rotinada e, portanto, apesar de tudo, isso permite-nos alguma tranquilidade na forma como gerimos o dia-a-dia e temos hoje uma capacidade maior de antecipar as situações anormais e de lidar com elas também com mais tranquilidade. O que é o maior fantasma? O fantasma, de momento, não é o imediato. O imediato nós vamos conseguindo geri-lo. O maior fantasma é nós não vermos daqui a 1, 2, 3 semanas o que é que vai acontecer. Neste momento, os números mantêm-se elevados, não temos a certeza se vão parar de crescer e mesmo que parem de crescer, não temos a certeza que vão começar a diminuir. E esse é um enorme se, e é esse se que é o nosso fantasma. É de facto, perceber se a capacidade instalada ou instalável será ou não suficiente para o que ainda vem aí e que nenhum de nós tem capacidade total de antever. Os números foram crescendo, agora estão numa espécie de um planalto, e um planalto alto, aqui à volta dos 5.000 casos, e subitamente agora começamos todos a olhar para os números e a ver mais mortos, mais pessoas internadas, mas aparentemente, se calhar o número de doentes que vão para cuidados intensivos não está a crescer assim tanto, ou ainda não está a crescer assim tanto? Nós temos que relativizar essa análise, no sentido de que as primeiras semanas desta segunda vaga trouxeram-nos um imenso número de casos em populações muito jovens, que têm naturalmente quadros clínicos menos graves, mas à medida que as semanas foram passando, nós assistimos a uma penetração desta contagiosidade
em populações mais idosas. E nós estamos neste momento a assistir no nosso hospital, e acredito que noutros hospitais a experiência seja semelhante, a uma diminuição sensível do número de casos em pessoas mais jovens e a um aumento sensível também de quadros clínicos graves em pessoas de faixas etárias mais elevadas. E, portanto, nós, apesar de termos menos casos totais, nós temos mais casos graves, mais internamentos e mais doentes em cuidados intensivos. E é esta dualidade em que vivemos neste momento, casos a desacelerar e eventualmente a parar de crescer e idealmente a diminuir, mas um crescimento em termos de internamento e de cuidados intensivos que ainda não parou de crescer e que sabemos sempre que há um delay de pelo menos 2, 3 semanas entre esses dois fenómenos, mas que não é certo nem definitivo que venha a decrescer, precisamente por este fenómeno de mudança de população de faixa etária mais afetada. E os médicos aprenderam a manejar melhor a Covid nestes meses? Claramente. Na primeira vaga, nenhum de nós sabia absolutamente nada sobre esta doença. Líamos algumas coisas nos primeiros artigos que foram saindo e tínhamos, sobretudo, dúvidas. Aprendemos a conhecê-la, a doença, no nosso dia a dia, ao lidarmos com todos os doentes que nos entraram pela porta dentro. E ao contrário das doenças que habitualmente desconhecemos porque são raras, porque poucas vezes as vimos na vida e na medicina também as há, esta é uma doença que não conhecíamos, mas que nos entrou às centenas todos os dias e, portanto, a curva de aprendizagem é obviamente muito rápida, porque com tantos doentes já nos passaram tantas centenas de doentes pelas mãos de cada pessoa, e desse ponto de vista, sem dúvida que estamos muito melhor hoje do que estávamos na primeira vaga. Quando nós olhamos para as equipas médicas e percebemos, médicas e de outro pessoal de saúde, e percebemos que o número de contágios dentro das próprias equipas é um número substancial, os médicos também têm medo? Eu acho que no princípio, na primeira vaga, houve muito medo. Acho que toda a gente teve muito medo por si próprio, teve muito medo pelos seus familiares. E de facto a ansiedade era notória nas conversas que tínhamos uns com os outros, e tudo isso modelou a forma como as pessoas se comportavam no seu dia a dia, no seu local de trabalho e nas relações entre as pessoas. Mais tarde, e à medida que as semanas e os meses foram passando, os profissionais de saúde perceberam que as medidas de proteção que estavam a implementar eram suficientes. E, portanto, a partir daí houve uma tranquilidade maior na forma de lidar com esta situação. Mudou radicalmente a forma como as pessoas encararam o risco que poderiam transmitir e fazer transitar para as suas próprias famílias. Basta ver que na primeira vaga muitos profissionais de saúde saíram de casa, viveram em hotéis, e nesta altura nada disso acontece. Os profissionais de saúde estão tranquilos relativamente às medidas de proteção, mas a verdade é que quando numa segunda vaga temos uma contagiosidade e uma penetração tão grande na população em geral, os profissionais de saúde também fazem parte da população em geral e, portanto, quer na primeira, quer na segunda vaga, salvo raras exceções que existem, mas que são de facto raras, os profissionais de saúde contaminaram-se na sociedade. E contaminaram-se da mesma forma que o resto da população. E isso está, obviamente, a perturbar, é mais um fator de stress na gestão de todo este processo e das equipas, porque nos faltam recursos, porque temos sempre, se calhar, 10 ou 15% da equipa em casa porque está infectada, mas do ponto de vista do medo em contexto de trabalho, ele claramente, de uma maneira geral, desapareceu. É um risco controlado
e deixou de ser medo. Quando nós estamos a falar, há bocadinho falávamos da maneira como o pessoal de saúde, como os médicos evoluíram na maneira como conseguem manejar a doença e, no fundo, os doentes que chegam à porta de cada hospital. O que é que mudou de forma substantiva? Foram os procedimentos, foram os medicamentos, foram a maneira como se dava oxigênio aos doentes? O que é que mudou de forma substantiva nessa tal curva de aprendizagem, no momento em que, e vamos falar a seguir disso, no momento em que todos nós recebemos várias informações de vários lados, use máscara, não use máscara, afaste-se, não se afaste, é perigoso, não é perigoso? O que é que mudou especificamente na arte da medicina? Por estranho que pareça, e por curioso que pareça, verdadeiramente não mudou grande coisa. Mudou a nossa compreensão da doença, mas a verdade é que tratamento praticamente não temos 2 medicamentos que estão em utilização. É um processo de tentativa e erro? Nós tentamos, ao nível de um hospital como o nosso, que outros façam a tentativa e erro. Há imensos centros pelo mundo inteiro a fazer investigação, e nós tentamos ser o mais cautelosos possível na forma como lidamos com este tipo de inovações, e jogar pelo seguro. E mantermos de facto com o pé firme, em terra firme, e não inventar muito. Acho que neste momento, neste tipo de situação, quanto menos se inventar, melhor. Quanto mais segurança tivermos nos processos, melhor, e é assim que normalmente nos situamos. Então, e nós, pobres cidadãos que aqui estamos a receber informação de tudo quanto é lado, de ciência feita que às vezes não compreendemos muito bem, de médicos que eles próprios dizem coisas aparentemente contraditórias, as máscaras no início foi um bom exemplo, toca a usar ou não, ou não usar, toca a afastar-se ou não se afastar. Neste ruído todo que está aqui à nossa volta, devemos levar a sério o quê? O que fazemos da nossa vida? Bom, é verdade, houve imensas mensagens contraditórias. Hum, Se calhar nem sempre nós médicos, outros técnicos, passaram a mensagem da melhor forma, da forma mais coerente, da forma mais expressiva. Eu costumo dizer e acho verdadeiramente que a característica de comunicação mais importante numa situação como estas é a da humildade do desconhecimento. O que as pessoas menos percebem é alguém que afirma com toda a certeza que algo é assim, quando verdadeiramente não tinha a certeza que era assim, mas achava que, do ponto de vista da educação do público naquele momento e da modelação dos comportamentos naquele momento, era o mais útil. Não tenho dúvida nenhuma que quem comunicou esse tipo de mensagem o fez com a melhor boa vontade e com a certeza de que estava a fazer aquilo que era mais adequado para a população em geral. Mas eu prefiro sempre dizer não sei, do que sei quando verdadeiramente não sei, infantilizando de alguma forma o receptor da minha mensagem. Por norma, tenho a sensação e é a convicção de que as pessoas com quem lido aceitam melhor quando eu digo não sei, do que quando digo tenho a certeza que é por aqui e amanhã vemos todos que não era mesmo por ali, era por outro lado. O facto é que todos nós lidamos muito mal com a incerteza e eu imagino que quando um doente está à frente e tem perguntas para fazer, a resposta não sei ou ainda não sei eh, é uma resposta difícil de aceitar. Se afinal ele, o médico, não sabe, quem é que sabe? Eu, por acaso, tenho uma experiência contrária. Eu quando não sei, digo sempre não sei. Ahm, e a experiência que tenho ao longo de já mais de 2 décadas de experiência profissional é sempre de respeito da parte do doente quando lhe digo não sei. Da mesma forma, quando sei, e mesmo que a mensagem seja de facto muito desagradável,
às vezes uma sentença de morte, que também as transmitimos. Sou daqueles que digo sempre a verdade, e não escondo quando sei. Mas quando não sei, efetivamente digo não sei. Vamos ver, precisamos de mais este ou aquele exame para ter a certeza. Ainda não é a altura para entrar em pânico, se calhar amanhã vai ser, mas hoje ainda não. E tento sempre passar uma mensagem de verdade na forma como comunico com os meus doentes. Acho que é de facto a melhor mensagem que se pode passar, e a mensagem que os doentes melhor compreendem, a lógica da verdade. Como é que se dá más notícias? Dar-se com a maior serenidade possível, com a maior clareza possível. Não acredito em passar mensagens encapotadas ou equívocas, acredito em mensagens claras, simples, colocando desde logo os limites daquilo que sabemos e do que não sabemos, e dando espaço, é fundamental, um espaço imediato e um espaço a posteriori para a sedimentação e o processamento da informação. A maior parte das pessoas precisa desse tempo para processar a informação, e às vezes só ouvem as primeiras palavras e, portanto, temos que escolher de facto as primeiras palavras, porque quando a notícia é muito má, tudo o que vem a seguir já não fica, já não é processado. E, portanto, mensagem clara, serena, e identificando efetivamente aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe, e dando o máximo de coerência àquilo que tentamos transmitir. Normalmente essas más notícias são notícias, imagino, transmitidas à família do doente, no caso de quando as coisas decorrem muito mal, ou também ao próprio doente de viva voz. Às vezes, dependendo do contexto, ao próprio doente. Claro que no contexto da pandemia em que estamos, é menos ao doente, no sentido de que normalmente tentamos incutir esperança relativamente ao que ainda vem aí. Temos tratamentos, temos maneiras de suportar os doentes e, portanto, no contexto de Covid, a ideia é dar conta da gravidade, da seriedade da situação, mas dar esperança de que, de facto, seremos capazes, em conjunto, dar a volta à situação. Agora, outras situações, fora deste contexto, em que a doença, a mensagem e a notícia é mesmo para o doente. Tem uma neoplasia de tal forma avançada que é incurável. Que dizem as estatísticas que 95% das pessoas nesta situação não dura mais do que 6 meses. Esse tipo de mensagem é transmitido ao próprio doente. Eu E sou que daqueles que ajuda, no acredito. fundo, também às pessoas também se poderem preparar, despedir e refletir sobre aquilo que querem fazer durante esse tempo. É exatamente isso que eu penso. As pessoas têm direito a saber, quando nós não temos dúvidas, porque se as tivermos, seria ilegítimo transmitir esse tipo de mensagem, mas quando não temos, é um direito inalienável de cada pessoa de perceber que tem um tempo limite de vida e que há imensas coisas que nunca pensou ter que fazer e que vai precisar de fazer. E, portanto, qualquer outra estratégia que sei que muitas vezes é utilizada de menorizar a gravidade da situação e dourar a pílula, como costumamos dizer, tentando que as pessoas não sofram com a consciência da gravidade do caso, da sua situação clínica, não é de toda a minha abordagem, e não concordo minimamente com essa opção. E quando o doente não quer saber, tácita, implicitamente ou de uma forma clara, e evita até receber essa informação. É muito raro que o doente não queira saber. É óbvio que a mensagem tem que ser adaptada ao receptor.
depende obviamente do seu nível cultural, intelectual, se tem 90 anos ou se tem 40, as mensagens têm que ser adaptadas à pessoa que temos à nossa frente. E temos que ser capazes de fazer isso com qualidade e de forma que de facto as pessoas percebam, assimilem, processem. E às vezes temos que ser capazes de perceber que não é aquele o momento certo, pode não ser agora, pode ser amanhã, mas o que eu digo é nunca esconder. Esconder não me parece que faça sentido. Não quer dizer que não haja nenhuma situação em que isso não possa acontecer. Devo dizer que já uma vez um, escondi a notícia de uma morte anunciada, num contexto específico, de emergência, de uma situação de um queimado muito grave, que a medicina nos diz que 99,99% das vezes uma gravidade daquelas conduz à morte, e que por força das estratégias terapêuticas que temos para aquela situação, eu tinha que pôr o doente a dormir. E tinha que pôr o doente a dormir naquele momento. E eu sabia, infelizmente, que ia pô-lo a dormir para lhe tirar a dor, para o poder tratar e que ele não mais ia acordar. E nessa altura, obviamente, não lhe disse que isso ia acontecer, e perguntei-lhe se não queria telefonar à esposa para falar com ela. E foi essa a oportunidade que eu lhe dei, sem lhe dizer porquê. Não sei se ele chegou a ter percepção do que isso significaria, mas isto para dizer que há momentos e momentos, e há situações e situações, e nem sempre nem nunca, em tudo na vida, mas de uma maneira geral, sim, a verdade, e não esconder aquilo que é a realidade inevitável muitas das vezes. Neste contexto atual de Covid, eh, com doentes graves e que entram em falência respiratória, se é que tecnicamente eu posso usar esta expressão, mas Uhum. lato sensu, muitos doentes são confrontados exatamente com a necessidade de serem ventilados e sedados, e imagino que isso represente uma ansiedade, uma reação dos doentes mais conscientes da sua gravidade e uma possibilidade deles poderem não voltar a acordar. É verdade, a Covid-19 tem, obviamente, um estigma nesse contexto grande. Alguém que recebe a informação, o teste foi positivo, tem que ficar internado. A primeira coisa que lhe vem à cabeça é: e agora? Será que eu alguma vez saio do hospital? Vou sobreviver a isto? Bom, a maior parte das pessoas, apesar de tudo, sobrevivem. A maior parte das pessoas que internamos com Covid-19 sobrevivem. E, portanto, eu quase sempre dou comigo a dizer: olha, o resultado chegou agora, é positivo, mas calma. A maior parte das vezes isto corre bem, não é por si só um drama. Neste momento precisa disto e daquilo, precisa deste tratamento, deste suporte, mas vamos gerir a hora a hora, o dia a dia, e não é ainda, como às vezes costumo dizer, já há pouco disse, ainda não é o momento de entrar em pânico, não sei se não será daqui a pouco ou amanhã, mas neste momento ainda não é o momento de entrar em pânico. Mas de facto as pessoas recebem a informação de que testaram positivo e quando sentem já de facto, quando têm dificuldade respiratória evidente e percebem que a situação clínica é grave e que vão ter que ficar internados, e neste contexto, obviamente as pessoas recebem este tipo de notícia com grande apreensão e com grande ansiedade, e percebem que, sobretudo no momento em que podem ter que ser sedados e ventilados, que é uma viagem que pode não ter regresso, embora, felizmente, a maior parte das pessoas tenham esse regresso. Eu imagino que quando se comunica com o doente fora deste contexto em que não há máscaras, escafandros, óculos, não há todas essas barreiras, é uma maneira de comunicar e que agora, quase equipados para ir à Lua,
toda esta parafernália serve de barreira ou é indiferente no processo de comunicação? É evidente que é uma barreira. Nós, as nossas expressões fazem parte da comunicação, o nosso faces, a forma como somos capazes de empatizar com os doentes, tem muito a ver com as nossas palavras, obviamente, mas tem muito a ver com os nossos gestos e com as nossas expressões e a nossa capacidade de tocar, que obviamente não está impedida porque estamos protegidos, mas quer dizer, é evidente que a empatia está prejudicada neste contexto. Ao mesmo tempo, temos também um ambiente mais difícil de gerir, porque os familiares ficam no exterior do hospital, não estão presentes ao lado do doente, e alguém de quem gostamos e que pode estar ao nosso lado no momento em que recebemos uma má notícia, é obviamente uma muleta fundamental no processo normal de interiorização de uma má notícia e de um processo que se vai iniciar. E esta impossibilidade de ter essa pessoa de quem gostamos ao nosso lado, enquanto doentes, é obviamente um processo muito mais difícil e é algo que gostaríamos que não acontecesse. Tentamos sempre, pelo menos no nosso hospital, assim fazemos, faz parte das regras de trabalho, que quando decidimos admitir um doente ao hospital, a partir do serviço de urgência, tentar sempre que haja pelo menos um momento, ainda que breve, de contacto entre o doente e um familiar escolhido que possa entrar no hospital no fundo, ter uma última conversa e fazer uma despedida deste um até já, da quando do internamento, e tentamos desde a primeira vaga e desde a primeira hora que doentes que entram de facto em situação de fim de vida já no serviço de urgência, apesar de estarem em ambiente dito contaminado, em área de doentes respiratórios, sempre permitimos e incentivamos que pelo menos um familiar se possa ele próprio proteger, vestir com todas as medidas de proteção e estar nos últimos momentos junto do seu ente querido. Tentamos não perder a humanidade no meio deste processo. Não é fácil, porque logisticamente é tudo muito mais complexo, mas tentamos que assim seja o mais possível. Vamos às boas notícias. Há aqueles casos que eram impossíveis e que a conjugação do saber, do acaso, da sorte, da resistência do doente transforma um caso impossível numa recuperação extraordinária. No serviço de urgência, infelizmente, não vivemos muitas vezes esse contexto. Claro que há o momento, e sobretudo no contexto da Covid-19, porque estamos a falar de processos arrastados, longos, que ultrapassam normalmente, para não dizer sempre, o contexto do serviço de urgência. Mas sim, há de facto, no contexto normal da atividade médica e da emergência pré-hospitalar, que é algo em que sempre me movi ao longo da minha vida profissional, há de facto momentos ímpares de sucesso, alguns de coincidência, mas a maior parte de eficiência. E essa possibilidade que temos de dizer eu salvei este doente, se eu não estivesse aqui, este doente tinha morrido, aquilo que de facto no fundo e no limite e lá no nosso âmago nos move, e que é algo que no contexto da emergência, seja pré-hospitalar ou hospitalar, é a maior gratificação que claramente tiramos, para quem gosta de facto desta área do conhecimento médico, é a maior gratificação que temos, é poder chegar a casa e dizer: hoje houve uma pessoa que, se não tivesse eu estado naquele momento, naquela altura, não tinha sobrevivido. Isso é algo que nem todos podem, é uma experiência que nem todos podem viver, porque trabalham obviamente em diferentes contextos, mas que quando se vive é inesquecível, sem dúvida.
Haja esperança sempre, e as boas notícias são um tónico para continuar. Mas entre perguntas e respostas há sempre duas pessoas com saberes diferentes, em posições diferentes. O doente muitas vezes frágil e com medo, o médico com uma pressa obrigatória dos outros doentes que precisam dele. Nesta segunda parte da nossa conversa, conhecemos um pouco melhor como é que um médico descobriu que pode usar as redes sociais para informar diretamente a comunidade, ou como se lida com o difícil e populista fenómeno dos médicos pela verdade. Antes disso, mergulhamos dentro da equipa de urgência do Hospital de São João. Como gerem o desgaste, o cansaço, as tensões inevitáveis, mesmo numa equipa altamente treinada e profissional. No nosso hospital e no nosso caso em particular, nós temos a felicidade de trabalhar num serviço de urgência que tem uma equipa que nós chamamos de dedicada, no sentido de que a maior parte dos médicos envolvidos nesta resposta faz parte de uma equipa que trabalha todos os dias no serviço de urgência. Da mesma maneira como os enfermeiros todos os dias lá trabalham, os assistentes operacionais, os técnicos, os assistentes técnicos, o assistente social, portanto fazemos parte de uma equipa, ao contrário da maior parte dos hospitais do nosso país, em que os médicos que trabalham no serviço de urgência vão lá uma vez por semana. E do nosso ponto de vista, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista da gestão das equipas, esse é o segredo do nosso sucesso, admitindo que nós temos sucesso, e eu acho que sim. Portanto, ter Porque de equipas facto as pessoas. profissionais e dedicadas permite que a própria equipa, no fundo, esteja mais entrosada e que consiga realizar melhor a sua função e que permita comunicar melhor entre os vários elementos? Claramente, existe uma maior proximidade entre as classes profissionais, existe uma comunhão de objetivos e uma comunhão na ação, e que não se esgota nas 12 ou nas 24 horas que eu, médico, vou fazer ao meu serviço de urgência e depois amanhã vem outra equipa completamente diferente, com uma postura completamente diferente, com uma estratégia eventualmente diferente. O sucesso da resposta que eu acho que tivemos no nosso hospital resultou da capacidade desta equipa, em conjunto, decidir mudanças estratégicas, e refiro-me obviamente à primeira vaga. Neste momento estamos em velocidade de cruzeiro, mas na primeira vaga, onde o desconhecido era a nota dominante, onde ninguém sabia verdadeiramente como proceder e como fazer, o facto de termos uma equipa que se conhece muito bem, que trabalha todos os dias e que foi capaz de tomar decisões da manhã para a tarde, de alterar circuitos, de definir novas áreas para receber doentes, tudo isso só é possível com um grande entrosamento e com uma grande entreajuda que advém de anos e anos de trabalho em conjunto e de confiança entre as pessoas. É muito importante, de facto, que as pessoas confiem nas pessoas com quem trabalham e que quando chegam para um turno e percebem que mudou tudo e que agora já não vamos por ali, vamos por acolá, mas que confiando nas pessoas que tomaram as decisões, ok, vamos por aqui e depois já me explicam porque é que vamos por aqui, mas não há dúvida nenhuma que vamos e já vemos a seguir o que é que se passa melhor. E só essa capacidade de fazer isto dessa maneira e em conjunto e em uníssono é que permitiu de facto que tivéssemos a resposta que eu reputo de grande qualidade na forma como lidamos com todo este processo. Um hospital que vive com uma equipa que lá vai uma vez por semana e que com facilidade poderá pensar, bom, ok, amanhã vêm outros e eles que se organizem e que se arranjem, eu já não aguento mais isto, eu vou ter que sobreviver até às 8 da manhã. Esse é um dos problemas dos nossos serviços de urgência, porque de facto as pessoas têm muita qualidade em todos os lados, há gente obviamente com muita qualidade e com muito empenho, Mas precisam desse espírito de equipa. mas precisam deste espírito de equipa e de uma forma organizada, permanente, de trabalhar, que só de facto a existência de uma equipa permanente garante. Já para não entrar, obviamente, nas questões técnicas e científicas que hoje nos levam para a cauda da Europa e do mundo pela inexistência de uma especialidade de medicina de urgência, que é algo que muito ambicionamos e que acreditamos que nos próximos meses possa vir finalmente a ver a luz do dia.
E quando alguém se vai abaixo das canetas na equipa? Por isso mesmo é que é importante Porque isso que ela acontece. seja. Acontece, obviamente que acontece. Ahm, Temos que ser capazes de os retirar do momento de stress, de os proteger, de os acompanhar. Temos, obviamente, a capacidade do grupo de se autoajudar. Temos desde a primeira vaga uma colaboração com o Serviço de Psicologia do hospital para suporte dos profissionais. Mas apesar de tudo, claro que de vez em quando, como disse, alguém se vai abaixo das canetas, mas temos uma equipa profundamente resiliente. Porque o trabalho no serviço de urgência já é muito difícil no dia a dia. É um trabalho de enorme risco, de imprevisibilidade, de, de carga de trabalho muitas vezes insana, e portanto as pessoas de facto já são muito, muito resilientes e Um conseguem. trabalho para os duros. É claramente para os duros. Um, a diferença entre trabalhar num serviço de urgência e em qualquer outro serviço num hospital é que para todas as outras profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, todos eles têm sempre um fim na sua missão. Eu tenho um internamento e tenho 10 camas na minha enfermaria. Eu visito os meus 10 doentes e vou-me embora, acabou. Eu tenho 20 consultas para fazer, são muitas, mas eu faço 20 consultas e no fim acabou. Eu tenho 3 cirurgias para fazer, eu faço 3 cirurgias e no fim acabou. Na urgência nunca acaba. Os dias sucedem-se 24 sobre 24 horas e eu acabo de ver um doente e está outro à espera. E há sempre mais doentes à espera do que aqueles que eu consigo ver. E, portanto, desse ponto de vista, não há trabalho mais desgastante do que o do serviço de urgência. E isso é importante que seja reconhecido, porque normalmente é o reconhecido do ponto de vista dos princípios, mas isto não se traduz em nada do ponto de vista prático, nem em nenhuma tradução prática do ponto de vista da valorização do risco, da valorização do desgaste, em nada se consubstancia. E isso sim era de facto algo que quem trabalha neste tipo de ambiente gostaria que pudesse acontecer num futuro mais ou menos próximo. Quando se está sobre grande pressão, com esse sem fim, porque a porta está sempre aberta e a urgência é de facto o sítio onde as pessoas ocorrem quando estão mais desesperadas, hum, dentro da equipa, quando existem conflitos, quando está lá o verniz, no fundo, quando há esse momento em que duas pessoas já não conseguem falar, eh, onde está o gelo? Não, é como tudo, é como em tudo na vida. Às vezes é preciso dar um berro, às vezes é preciso separar as pessoas, deixá-las destilar. Às vezes ouço muitas vezes esta expressão: deixa-me destilar esta situação e depois já conversamos com mais calma. É normal, na vida da família, de todos os contextos de trabalho, do futebol, do que seja, esses momentos são normais, têm que ser encarados com naturalidade, e quem tem a responsabilidade de gestão das equipas vai sabendo lidar com essas situações também com naturalidade. Mas temos a certeza que numa equipa coesa como a nossa, que qualquer coisa que sucedeu e que ultrapassou um bocadinho os limites do ideal, na hora seguinte já passou e já estamos outra vez todos organizados e a comungar do objetivo comum, que é tratar sempre mais e melhor os nossos doentes. Vamos sair da urgência, se é que conseguimos sair da urgência, vamos ligar ao nosso Facebook. Nelson Pereira, é uma prática sua comum aparecer no Facebook pessoal a comunicar com as pessoas, com uma audiência, não são doentes, são os cidadãos, tentando dizer-lhes coisas como seguimos juntos e com esperança. Pensa nesse auditório. Quem é que é esse auditório que lá encontra nas redes sociais? Bom, isso tem uma história, obviamente. Nunca utilizei o Facebook praticamente para nada, mas houve um momento, de facto, no início desta pandemia, em que senti que estávamos, de facto, na linha da frente,
e que não tínhamos comunicação para a retaguarda, ou seja, o nosso hospital estava de facto no meio de uma onda de tsunami que não imaginava poder estar, e que essa onda ia certamente chegar a outros hospitais, e que as pessoas estavam completamente às escuras sobre o que lhes ia acontecer. E, portanto, a primeira iniciativa que tomei foi um impulso, devo dizer, no sentido de comunicar com outros colegas e outros profissionais da área da saúde de outras unidades hospitalares, para comunicar esta experiência que estávamos a viver. E o resultado foi, para mim, completamente inesperado e avassalador, porque o meu telemóvel não parava de fazer plim, plim, plim com os comentários que foram aos milhares e as reações que foram aos muitos milhares. Ao ponto de eu já nem saber o que é que estava a acontecer e a perguntar aos meus filhos, que são mais experientes nestas coisas, para tentar perceber melhor o que é que estava a passar. Percebendo depois, mais tarde, de facto o impacto que essa primeira comunicação teve, à medida que o tempo passava, e pela forma como fui sendo interpelado por colegas, por pessoas anónimas, fora e dentro do hospital, na própria rede social, a certa altura percebi que se calhar era uma obrigação minha continuar a dar alguma informação e a contribuir de alguma maneira para esta literacia em saúde que todos achamos que é relativamente baixa. Um, e pronto, foi assim que fui continuando a comunicar, já não só para profissionais de saúde, mas para todas as pessoas que me quisessem ouvir, um, quase como se fosse com algum sentido de missão, porque são muitas centenas, milhares de pessoas que me interpelam e que me dizem muitas vezes, no meio de tanta confusão, só acredita em si. Claro que isto é obviamente uma hipérbole de comunicação literária, mas que me dá algum sentido de responsabilidade sempre que eu acho que há uma mensagem que foi menos clara, que há uma mensagem que pode estar a ser equívoca. Sinto esse apelo interior de contribuir com a minha opinião para um melhor esclarecimento da população em geral. E fomos vendo, por um lado, fotografias do lado de dentro das urgências, por outro lado, o bulício. Ouvimos também explicações do que é que estava a acontecer e quase alertas para que a população leiga conseguisse perceber, no fundo, quase um termómetro do que é que estava a acontecer. Quero imaginar que, além dos comentários neutros e das perguntas, apareceriam sempre messiânicos. Eu acredito o senhor doutor como aquele que nos pode salvar, e por outro lado, aquela subespécie que adora odiar-nos nas redes sociais. É verdade que aparecem, mas eu devo dizer que esperava que aparecessem muitos mais. A percentagem de pessoas que têm uma comunicação de ódio ou de negação é muito baixa. Não sei porquê, não sei explicar esse facto, mas é de facto muito baixa. Eu normalmente opto por ignorar totalmente esse tipo de comunicação, porque acho que é isso que se deve fazer. Aliás, mesmo do ponto de vista dos mídias em geral, é verdade que é um fenómeno que existe, é verdade que os mídias têm naturalmente a tentação de cobrir as notícias do que existe, mas verdadeiramente acho Mais as que más do que as boas, têm essa experiência? é normal que se dê mais atenção às más notícias do que às boas notícias. Não olho para esse fenómeno com grande estranheza. Agora que ninguém nos ouve, como é que é a relação com os jornalistas? A minha relação com os jornalistas, Aquela que não se vê em câmara, aquela que não se ouve na muito, telefonia. muito tranquila e de grande colaboração. Não digo nada fora das câmaras que não diga também na frente das câmaras.
Mas Mesmo que sobrem as perguntas que possam ser mais irritantes ou mais fora do contexto? não tenho, nesta fase, e já há outros momentos da minha vida, tive outro tipo de experiências ao lidar com os mídias, mas curiosamente e neste contexto da pandemia, tenho sentido sempre os jornalistas muito empáticos também com os médicos e com o hospital, de uma maneira geral, e muito sensíveis à necessidade, de facto, de passar uma mensagem muito educativa. E, portanto, não senti nunca em nenhum momento nenhuma dissonância entre a postura de nós médicos profissionais técnicos com os jornalistas interessados em mais audiências. Não vi nunca, neste contexto da pandemia, nenhum exagero desse ponto de vista. Nos tempos de comunicação direta e precisamente através das redes sociais, e quando não existe esse mediador, o jornalista, aquele que faz a pergunta em nome dessa população e tenta enquadrar a informação, estamos agora confrontados com aquilo que eu poderia chamar os grupos pela verdade, sejam os jornalistas pela verdade, sejam os médicos pela verdade. Como é que observa estes fenómenos públicos e de redes sociais que ganham grande popularidade junto de um público, mas cujo compromisso com a verdade ou com a ciência não é propriamente escrutinável ou propriamente alinhado com essa verdade ou com essa ciência? Na verdade, há aqui um erro de semântica, porque médico pela verdade sou eu. Não são propriamente esses que se intitulam de médicos pela verdade. Acho que se dá demasiada atenção a este tipo de fenómenos. Eles auto-extinguir-se-iam se nós não lhes dessemos a atenção que damos, enquanto sociedade, enquanto meios de comunicação social, enquanto pessoas. Na verdade, eu devo dizer que encontro colegas meus, às vezes no meu próprio Facebook, a dar troco, como se costuma dizer a estas pessoas, que me parece completamente impossível de chegar a algum lado, porque as pessoas que têm este tipo de postura têm uma incapacidade de percepcionar a realidade de forma adequada. E não há argumento nenhum que eles não sejam capazes de vencer na sua forma distorcida como veem o mundo. Costumo dizer que que há um paralelo entre as pessoas que negam a existência da Covid-19 ou da gravidade da situação pandémica em que vivemos, e aquelas pessoas que acham que a Terra é plana. Quer dizer, quando alguém com um mínimo de bom senso ouve alguém dizer que a Terra é plana, vira-lhe as costas e vai embora e segue a sua vida. E é isso que eu acho que nós devemos fazer às pessoas que negam este tipo de realidade, que nos entra pela vida dentro e que ceifa vidas e que deixa sequelas e que perturba toda a nossa capacidade de viver em sociedade nos termos em que estávamos habituados. E, portanto, o que temos que fazer é virar-lhes as costas e continuar a nossa vida. Apesar destas mensagens, por exemplo, que as máscaras não servem para nada ou que a Covid é uma gripezinha sem interesse nenhum, este género de mensagens que, por um lado, são muito simplórias, apesar de mentirosas, vamos assumi-las de uma forma direta, apesar de tudo, nós vemos sucessivamente os nossos amigos e mesmo os nossos amigos supostamente mais letrados a repartilharem estas histórias e elas a terem um eco muito profundo nas nossas redes, ou então eu tenho azar no meu algoritmo porque elas aparecem muitas vezes lá. É evidente que quando há mensagens que vêm de encontro aos nossos anseios, é humano que nós queiramos acreditar nelas e que vejamos algum tipo de bondade nesse tipo de mensagem. Um, mas a vida como ela é,
não é propriamente uma democracia no sentido de que está sujeita a uma votação, quer dizer, não é porque há mais pessoas a acreditar que a Covid-19 não existe, que ela de facto não existe. Ela está aí, ela entra-nos pela nossa vida dentro. Um, eu não estou com os meus pais sem máscara, eu visito-os muito menos do que gostaria, eu não convivo com os meus amigos da mesma maneira, eu tenho uma vida desgraçada no hospital porque o nosso hospital está sob uma pressão imensa e, portanto, a realidade está aí. E não é por haver mais ou menos pessoas a dizer que ela não está que ela desaparece. E, portanto, temos que ser capazes de viver com esta realidade e fazer o nosso melhor papel possível, que é manter a tranquilidade, mas informar as pessoas e tentar que, de facto, cada um de nós tenha um papel real na forma como todo este processo é conduzido. Aquela imagem de que o bater de asas de uma borboleta pode ter efeito no outro lado do mundo, de facto, aqui aplica-se de forma muito, muito concreta. Eu posso, de facto, influenciar a vida de muitas outras pessoas se me proteger. Porque se eu me proteger e for capaz de interromper uma cadeia de transmissão, há de haver, pode ser só uma, mas podem ser 5, ou 10, ou 20, ou 50, ou 100 que vêm a jusante do meu comportamento e, portanto, eu posso salvar vidas de uma forma que eu próprio nem vou ter consciência de que salvei. E por isso é que isto é difícil, porque é pedir às pessoas que modelem os seus comportamentos sem ver o resultado desse modelar dos comportamentos. Fica em casa, e eu fico em casa, sentado no sofá, e não vejo as consequências desta minha ação. E por isso é que é difícil. É difícil que as pessoas, de facto, aceitem esse tipo de comportamentos quando não veem efetivamente o resultado desses comportamentos. Mas é mesmo assim. É desta forma simplória, devia ter dito simplista, que eu de facto influencio a vida das outras pessoas e é desta forma que eu salvo vidas. Que isto é difícil de intuir, mas é a mais pura das verdades. Já todos percebemos que o Natal vai ser estranho e diferente. A vacina ou as vacinas conseguirão salvar-nos o verão, pelo menos, ou estou a ser outra vez demasiado otimista? Eu acredito que vão ter um impacto significativo durante o próximo ano. Se vão ser suficientes para nos salvar completamente o verão, não sei, mas isso tenho para mim que dependerá muito da capacidade de facto de adquirir e distribuir em quantidades suficientes a vacina para que o verão seja salvo. Já há algum desejo especial de prenda de Natal, agora que vamos entrar nesse mês? Não propriamente, nem sei muito bem como é que vai ser o Natal deste ano. As equipas estão curtas. Vamos ver se tem que ser no hospital ou se poderá ser em casa. Se puder ser em casa junto da minha família, seria certamente uma excelente prenda de Natal. Passar o Natal com a família, bem que pode ser o nosso mais simples e universal dos desejos. E este ano vai ser difícil, ou pelo menos estranho. Se gostaram desta edição, se gostam do Pergunta Simples, subscrevam e comentem. É bom para manter a conversa em dia. Tudo em perguntasimples.com. Lá, até podem mandar uma mensagem por WhatsApp. Até para a semana.